A Ponta da Freixaria, que deste local conseguimos avistar, é conhecida pela sua água quente e natural, que atrai as atenções de toda a gente. Mas se vos dissesse que exatamente aqui onde me encontro também foi possível avistar a 10ª ilha do nosso arquipélago? Pois isto é o que vamos descobrir hoje, aqui no Adão do Estouro Alcance. Mirador da Ponta da Freixaria, o mirador da Ilha Sabrina é o sítio onde me encontro neste preciso momento e oferece uma vista privilegiada sobre a Ponta da Freixaria. Uma feijão lávica que se designa deste modo por ser uma porção de terra plana, situada à beira-mar e originada por um escoamento de lava. Mas a Ponta da Freixaria nem sempre foi deste modo, pois ao longo dos anos novas manifestações vulcânicas deram origem a novos fenómenos. Entre estes fenómenos encontra-se uma pseudocratera vulcânica originada por pequenas explosões de vapor devido ao contato de lava quente com a água do mar e, claro, a existência de um complexo termal e piscinas naturais, onde é possível nadarmos em água quente devido ao aquecimento geotérmico profundo. Mas então, porquê o nome Mirador da Ilha Sabrina? Bom, por mais que esteja extinta, a realidade é que no século XIX, mais propriamente no ano de 1811, era possível avistarmos deste mirador a 10ª ilha do nosso arquipélago, a pequena Ilha Sabrina, descoberta pelo comandante britânico James Stillart, que rapidamente reclamou para o nome dos britânicos esta ilha, o que, claro, originou um grande conflito com o Reino de Portugal. Mas aprofundando um pouco mais desta história, podemos afirmar que o ano de 1811 foi um ano um pouco diferente do normal aqui em São Miguel, pois o ano começou com uma atividade sísmica prolongada acompanhada de gases emitidos no mar aqui ao redor da Ponta da Freixaria que vieram a terminar de forma súbita no final de fevereiro. Mas este não foi um caso isolado, pois novos abalos sísmicos surgiram em maio e junho, tendo inclusive destruído muitas casas aqui nos Ginetes. Um autêntico pesadelo que viria a ser complementado a 10 de junho de 1811 com uma enorme erupção marinha, num local que se diz ser a 2 km da costa e a 5,5 km das zonas sísmicas originais. A partir deste momento, os britânicos entram em ação, pois a erupção foi vista do navio de guerra britânico HMS Sabrina, que patrulhava os Açores devido à Guerra Peninsular. O comandante James Stillart, ao pensar que o fim de erupção era uma batalha naval, decidiu aproximar-se da zona de erupção, mas encontrou um cenário bem diferente daquilo que imaginava. E ao perceber que seria possível fazer uma grande aproximação, decidiu atracar em Ponta Delgada, onde decidiu observar aquele fenómeno ainda por descobrir ao longo daqueles dias. No dia 14 de junho, 4 dias após a primeira erupção, James Stillart voltou a tentar aproximar-se da zona de erupção, mas os ventos fortes impediram. E foi quando voltou a atracar em Ponta Delgada e cavalgou até aqui, até os Ginetes, onde pôde observar a erupção através de terra. E há relatos que dizem que, enquanto James Stillart almoçava em um sítio nos Ginetes, aqui perto da costa, a atividade sísmica era tão intensa que destruiu parte de um penhasco perto dele. A 18 de junho, os britânicos voltaram a aproximar-se da zona de erupção e, após uma observação de 3 horas, já era possível visualizar a formação de rochas, bem como uma crescente massa de terra vulcânica. E foi quando James Stillart decidiu apelidar a ilha de Ilha Sabrina, em homenagem ao seu navio. Uma ilha que teria atingido uma altitude de 10 metros. E para ter uma noção mais detalhada daquilo que era a altitude da ilha naquele dia, podemos comparar com um poste de luz de uma autoestrada, ou com uma baliza de rugby, por exemplo. Pedro, mas tipo, está lá, mano, mas porquê estás dentro do caixote de lixo? Mano, já precisava de um sítio para gravar. Mas foi apenas no dia 4 de julho que a erupção e os tremores constantes tiveram um fim. E finalmente, com o tempo de volta, os britânicos decidiram aproximar-se novamente da ilha, mas desta vez conseguiram mesmo desembarcar e plantaram a bandeira da Grã-Bretanha na ilha, reivindicando deste modo a ilha para a posse dos britânicos. Esta reivindicação causou, claro, um conflito com o Reino de Portugal, que rapidamente desistiu do assunto, pois este havia sido o governo que tinha fugido para o Brasil por causa da guerra.
E então eles dependiam ativamente da ajuda dos britânicos na guerra contra os franceses, naquela altura liderados por Napoleão Bonaparte. Pois era exatamente pelos britânicos estar a patrulhar território português que conseguiram avistar o nascimento desta nova ilha. Quanto às suas dimensões, a ilha chegou a ter uma altitude máxima de 100 metros e 2 km de diâmetro. Tinha o formato de um cone e um anel aberto a noroeste, sendo muito semelhante ao ilhéu de Vila Franca. Para termos uma noção da sua altitude máxima, a ilha que a 18 de junho atingia a altura de um posto de luz de uma autoestrada ou de uma baliza de rugby, a 4 de julho já atingia a altura da Estátua da Liberdade, desde a sua base até à tocha. Felizmente para o Reino de Portugal, o assunto acabou por ir literalmente água abaixo, pois em meados de outubro a ilha acabou por se extinguir e rapidamente deixaram de haver vestígios significativos de sua existência. Mas como é que uma ilha que atingiu uma altitude tão grande extinguiu-se pouco tempo depois? Bom, por mais que tenha atingido os seus 100 metros, a verdade é que a ilha Sabrina acabou por se extinguir, tal como muitas outras ilhas originadas por atividade vulcânica submarina. Pois a ilha era composta principalmente por tefra, um material vulcânico solto composto maioritariamente por cinzas, escórias e fragmentos de rocha. Pois devido à água, o material não teve tempo suficiente para se solidificar e a ondulação forte acabou por desgastar rapidamente os depósitos vulcânicos. A ilha nunca chegou a ser habitada por causa do seu pouco tempo de vida, mas pelo menos deixou-nos uma história para vir aqui a contar e deixou-nos a sua marca no mapa. Pois, como devem estar a ver, deveria ser exatamente aqui onde seria localizada a Ilha Sabrina. E este foi mais um episódio para vermos até onde a história alcança. Até à próxima.